Olá pessoal, vamos começar então a nossa segunda parte dos processos de separação de misturas. Então a gente já trabalhou os processos para a separação de misturas heterogêneas, né? Agora a gente vai ver um pouco dos processos de separação de misturas homogêneas, beleza? Bom, o primeiro processo que a gente vai trabalhar é o processo da destilação simples. O que a gente pode observar nesse processo de destilação simples? A gente vai ter uma propriedade, a propriedade com que eu trabalho aqui é a temperatura de ebulição. Então eu preciso de aquecer um determinado material para que um desses materiais transforme-se em vapor e dessa maneira então eu consigo fazer essa separação, ok? Primeiro, vamos ver quais que são os materiais que fazem parte de um destilador simples. Então eu tenho aqui o frasco de destilação. Esse frasco de destilação aqui, ele pode suportar um aquecimento sem que esse vidro estoure, né? Aqui eu tenho o sistema de aquecimento, nesse caso eu tenho o bico de Bunsen, ele alcança temperaturas bem altas. Aqui eu tenho um suporte, que é o meu tripé, e a minha tela de amianto. Então, quando eu estiver esquentando essa tela de amianto, a tela de amianto propaga essa energia, esse aquecimento, até o meu líquido que eu estiver precisando de fazer a separação, né? Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei água mais o sal de cozinha. Então, eu tenho água e sal de cozinha misturados. Eu tenho apenas uma única fase, né? Então, isso me classifica como uma mistura homogênea. Logo em seguida, eu tenho conectado nesse balão de destilação, eu tenho o meu condensador. O que é o condensador? É um tubo onde eu passo água e essa água ela vai resfriar o gás que passa aqui dentro. Aqui dentro a gente tem um outro tubo. É como se eu tivesse um outro tubo interno. Então a água ela chega, né, através do sistema hidráulico. Ela vai entrar aqui na parte inferior do meu condensador. Ela resfria o gás que estiver passando aqui dentro, ou o vapor que estiver passando aqui dentro, né? E ele retorna e ele escoa. Okay? Então, o condensador é um tubo de vidro no qual vai acontecer o processo de condensação. E o Erlenmeyer, que vai coletar o material que estiver sofrendo esse processo aqui de condensação. Okay? Então, como que é o meu funcionamento desse aparelho? Então, primeiro eu coloco aqui dentro o líquido que eu quero separar. Então, água e sal. Quando esse calor, né, é propagado e ele começa a esquentar ou aquecer essa solução que está aqui dentro do balão de destilação, um dos dois componentes vão separar primeiro. Então, entre água e sal, a água é que tem temperatura de ebulição menor. Então, a água ela vai sofrer um processo de ebulição, né? Como aqui eu tenho esse gargalo aqui fechado por uma rolha, a água só tem um percurso a fazer. Então ele vai entrar na forma de vapor dentro do meu condensador e aqui eu tenho vapores de água dentro desse condensador. Lembrem que está entrando água por essa mangueira, a água está resfriando o vapor que está aqui dentro e quando chega mais ou menos neste local aqui do meu condensador, a água começa a transformar-se em gotículas e aqui ela vai pingar. Essa água que cai aqui é uma água destilada, isenta de qualquer partícula de sal. Quando esse processo chegar ao final, a gente observa que sobra apenas nesse balão de destilação aqui o sal cristalizado. Então a água ela vai passar toda pelo processo de destilação. Okay? Qual que é a propriedade que a gente usa? Temperatura de ebulição. Então um dos dois materiais vai ter que transformar em vapor primeiro. Okay? A destilação fracionada ela é muito semelhante à destilação simples. Só que a minha diferença é que na destilação fracionada, as substâncias líquidas que estiverem dentro do frasco possuem temperaturas de ebulição muito próximas. Então, por exemplo, eu posso separar aqui dentro dessa destilação fracionada álcool e água. Então, se eu colocar
duas substâncias que possuem temperaturas de ebulição bem próximas, as duas podem sofrer um processo de ebulição quase que instantâneas e juntas. Então, por exemplo, se eu colocar água para ferver e álcool, as duas substâncias elas vão sair quase que no mesmo momento. Então, eu não conseguirei separar pelo processo de destilação. Então, para isso existe a coluna de fracionamento, que é um obstáculo, por assim dizer, que tanto a água quanto o álcool fazem para poder, percorrem, né? Por assim dizer. Então vamos supor que eu estou provocando aqui a ebulição da água e do álcool. Essa coluna de fracionamento é como se fosse uma coluna cheia de bolinhas de vidro, que é chamado de pérola. Então, o álcool ele vai passar por entre essas pérolas de vidro e a água também. Só que pelo fato da água ter uma união intermolecular mais forte do que o álcool, a água retorna. Ela vira gotículas de água líquida novamente e retorna para o frasco de destilação. E o álcool consegue passar por esses obstáculos. Então aqui a gente tem o álcool na forma de vapor. Ele consegue entrar dentro desse tubo do condensador. E quando chega mais ou menos nessa região aqui do meu condensador, ele é resfriado pela água que entra. Né? Lembra que aqui tem um fornecimento de água que vai resfriar o vapor de álcool. E aqui eu tenho o álcool, então, transformando-se em líquido novamente. Tá? Aqui eu tenho só algumas imagens mostrando para vocês alguns destiladores. Né? Esse destilador aqui é um destilador antigo, feito de cobre, no qual eu posso transformar uma fermentação alcoólica. Né? Eu posso produzir aqui uma garapa ou caldo de cana fermentado, e se eu aquecer essa mistura aqui, eu consigo transformar o álcool líquido em álcool vapor. Então eu consigo, através desse processo aqui de resfriamento desse vapor de álcool, transformar isso em álcool líquido. Isso aqui é um alambique antigo. Aqui eu tenho outro alambique industrial, no qual eu posso fazer a separação do mosto, que é aquele caldo de cana fermentado, né? Através da fermentação alcoólica, transformar em vapores de álcool. Aqui é o processo de resfriamento. Isso aqui é o meu condensador. Isso aqui é uma figura interessante mostrando um alquimista antigo, né? Ele tem aqui na mesa dele de trabalho um antigo destilador. Ele tem um fole aqui, e esse fole ele esquenta o fogo, que está aqui logo embaixo. Ele provoca o aquecimento dessa substância que ele quer separar, e aqui ele consegue então condensar. Tá? Essa parte superior aqui é onde os vapores do que ele estiver fervendo, né, transforma-se novamente em líquido. Okay? Então, laboratório alquimista. Agora, essa parte aqui ela é muito bacana. Ela mostra como que eu posso separar os diferentes materiais que formam o petróleo. Então, só para a gente lembrar, o petróleo é uma mistura, né, de vários componentes. Então eu tenho o gás de cozinha, eu tenho a gasolina, eu tenho o querosene, o óleo combustível e outros materiais. Então todas as vezes que eu quero produzir esses materiais, eu tenho que esquentar esse petróleo. Então o petróleo ele é bombeado, né, para dentro desta fornalha. Esse petróleo ele é aquecido, e à medida que ele aumenta a temperatura, começam a ser desprendidos as substâncias. Então as primeiras substâncias que saem são de massas molares muito pequenas. São materiais que a gente chama de leve. Né? Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a temperatura vai subindo, eu consigo separar as outras partes que formam a mistura do petróleo. Então, quanto maior a temperatura, né, mais eu consigo separar materiais de massas maiores. Então, uma curiosidade é que, vamos supor, por exemplo, que o gás está sendo separado primeiro. Então, em temperaturas mais baixas, o gás ele vai entrar por esses obstáculos aqui e ele vai começar a subir essas bandejas. Ele passa por vários obstáculos, certo? Até chegar na parte superior. Na parte superior, esse gás ele é separado e à medida que essa temperatura vai aumentando, vai sendo desprendida as outras substâncias. Vai chegar a uma determinada etapa do processo que todos os materiais já foram separados, gás, gasolina, querosene,
e resta apenas os resíduos, quando a temperatura já estiver bastante alta. Bom, esse processo aqui ele é bem complexo. Na verdade, o que vocês precisam saber é que o petróleo é uma mistura de várias substâncias e eu consigo separar cada uma dessas substâncias através da temperatura de ebulição, que são diferentes em cada componente. Quanto mais alto tiver essa substância separada na minha torre de fracionamento, menor é a sua temperatura de ebulição. Ok? Aqui eu tenho a liquefação, é um outro tipo de separação de misturas, no qual eu tenho que resfriar o gás. Então vamos supor que eu tenho gases formando o meu ar atmosférico, né? E se eu estiver resfriando, abaixando a temperatura, aquele gás que tiver uma temperatura de congelamento ou de liquefação menor, ele é separado primeiro. Então, por exemplo, eu consigo obter nitrogênio líquido, né? Separando esse nitrogênio líquido de outros gases que estão formando a minha mistura, certo? E aqui uma questão. Aqui está falando sobre uma questão que caiu já no Enem, inclusive, que está falando sobre uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto e em seguida coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando, conforme a figura abaixo. Então o que a gente tem aqui é o seguinte, eu vou ter uma folha, várias folhas, né, de eucalipto e de capim-cidreira. Aqui eu tenho vapor de água. Esse vapor ele incide sobre essas folhas e ele começa a arrastar. Quando essa água transforma-se em vapor, ele arrasta partículas de óleo. E essas partículas de óleo vão ficar em suspensão. É o que vai aromatizar essa sauna. Okay? Aqui está perguntando qual que é a técnica que é utilizada. Então, qual é o processo de separação responsável pela aromatização promovida? Então, dentre essas possibilidades aqui, a gente tem a extração por arraste. Filtração não pode ser, nem destilação, nem decantação e nem sublimação. Então, lembra quando eu esquento o café, por exemplo, ou esquento o chá através da água aquecida, eu consigo extrair? Então, a técnica mais indicada aqui seria a extração por arraste. Ok? Bom, a gente vai fazer mais atividades daqui a pouquinho sobre as principais técnicas de separação de misturas, tanto homogênea quanto heterogênea. Beleza, pessoal? Valeu!